É com muito prazer que nós damos início agora a essa sessão de lançamento do Catalyst 2030 Brasil. Eu gostaria de, antes de começar o lançamento em si, dar alguns informes. Eu pediria que todos que estivessem nessa sala do Zoom pudessem fechar os seus microfones e só abrir-se quando forem falar, para que a gente tenha aí mais qualidade no som. E gostaria também de lembrar aqueles que quiserem, temos a opção de interpretação simultânea. Nós teremos a participação de alguns líderes internacionais do movimento Catalyst 2030, e essa opção está aqui embaixo, vocês conseguem ver aí o íconezinho de interpretação e basta fazer a opção para a tradução do inglês para o português. Nessa quarta-feira aqui, 16 de março, acho que é um momento histórico que nós chegamos até aqui com o engajamento de um pequeno e aguerrido grupo de empreendedores sociais que viram a oportunidade de criar e de se mobilizar para fazer o Catalyst 2030 Brasil. Vocês vão entender o que é esse movimento global que chega num momento tão importante para a aceleração dos ODS. É um momento de pandemia que nós estamos vivendo, aquilo que pode ser considerado o momento mais consequente e importante da história humana. A gente tem aí o que faremos nos próximos 10 anos determinará o que acontecerá no planeta pelos próximos 1000 anos. Então, nós estamos aqui, esse destino da nossa espécie, do nosso planeta, né? Então a gente tem que participar desse momento incrível que a gente está vivendo. E é um momento de oportunidade também de a gente, como um ecossistema aqui tão vibrante de empreendedores sociais no Brasil, a gente fazer a nossa parte e aproveitar um momento de crise, um momento em que o Brasil vive um colapso sanitário, para que a gente possa fazer a nossa parte, a gente possa imaginar que soluções a gente pode propor, como influenciar políticas públicas, como fazer com que as nossas tecnologias sociais, aquilo que a gente pode colaborar para que a gente saia dessa crise e a gente possa ter um mundo, um planeta mais justo e sustentável. Eu acho que esse é o objetivo de todos estarmos aqui. Nesse primeiro momento, eu acho que a gente está aqui para explicar para vocês o que é o movimento Catalyst 2030 Brasil. Então, nada melhor do que a gente ouvir algumas pessoas que fizeram parte dessa história desde o começo, né? E entre elas, a gente tem a Geru Bilimoria, que é uma empreendedora social da Fundação On Family. Ela vai se apresentar aqui e falar como que surge esse movimento e o que ela representa e como que isso está acontecendo no mundo. Então, a gente vai passar a palavra à Geru agora, que vai nos contar um pouco como essa história começa. Good morning. Thank you very much for having me over here. And I'm super, super excited because this is the first chapter which is launching in the Catalyst movement. So I'd like to give a big hand to all the Brazilians in pioneering and taking this forward. So that's really, really fantastic. I would also we are joined today with Françoise and with Anna-Marie. Françoise is from Schwab and Anna-Marie is from Ashoka, and Schwab, Ashoka, along with Echoing Green and Skoll are the four, we call them the big four, the four founding partners. And I still remember the calls I had with Françoise where we talked about doing this. So they've really helped co-found this and shoulder to shoulder build it. So this is where we are with Brazil. So this is really, really very nice. I would also like to give a special warm welcome to Jose Luis, who was nominated as a Catalyst for the Catalyst Awards. So I would love, as he speaks, to also give a special thanks to him and for being there and joining us at this point and all of these celebrations, and for supporting social entrepreneurs so much. Last but not the least, once again, to the amazing Catalyst Brazil core group, which has steered this process in Brazil. And the global body has learned from Brazil as we are looking at lots of chapters. In a nutshell, what is Catalyst? Catalyst is a coming together of social entrepreneurs, innovators, ecosystem partners to basically accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals. Today, we have 500 plus partners reaching over 2 billion people in 180 countries.
employing over 39,000 team members. So it's a movement, it's a movement which is growing. Already in this short period, many members have been able to start collectively influencing policies, have started collective programs across the board, and have created a lot of synergies which we could look towards in achieving and accelerating the SDGs. Everyone who is here is welcome to join Catalyst Brazil and to join Catalyst Global and make this movement a reality, and hope that instead of the Sustainable Development Goals being achieved by 2093, as they are currently scheduled to being achieved, then they are actually achieved by 2030, when we all hope and dream they will be achieved. So a big congrats to everyone in Brazil and welcome to the launch. That's all I can say. Thank you very much. Obrigada, Giru, pelas suas palavras, e eu gostaria agora de ouvir o François Bonnici, que é o presidente, o diretor executivo da Fundação Schwab, parceiro da Folha de São Paulo na realização do Prêmio Empreendedor Social no Brasil, e aqui nós temos vários empreendedores dessa rede puxando esse movimento, e é com um grande prazer que nós temos aqui o François para nos participando deste lançamento. Bom dia, François. Bom dia. Obrigado, Eliane. So lovely to be here, and a big parabéns to everyone in Brazil for the launch of this regional chapter of Catalyst 2030. Really an honor to be here and excited. When Giru and I were having early discussions with other partners as well about what Catalyst 2030 was, it stems from this belief that social entrepreneurs are critical and catalytic actors for collaborative work towards accelerating the SDGs. But that work happens locally. And so in many ways, what's happening today is really where the action needs to take place. So I really wanted to just, again, also reiterate and congratulate the core partners in Brazil who've been driving the. I wanted to reflect on also what Catalyst was. It's a movement, and why do we need movements? Movements are about changing power dynamics. This field has been articulated, and the stories have been told by organizations like ours, the Schwab Foundation, Skoll Foundation, Ashoka, and others. And perhaps that was necessary in its first chapter, to have actors with influence and reach to tell that story. But that power dynamic needs to evolve, where in fact social entrepreneurs get to tell their own stories and create their own agenda. And I think that's what was exciting about this, and why we as the support organizations need to be behind it. We're also in a phase where we realize no single actor, no single social entrepreneur can solve all of these problems alone. They're also intertwined, interconnected, and deep-rooted. And so we have to work together, and this is creating the excitement and the space and the trust to do that. As Giru knows, I've been working on a book for some time about systemic work. Actually, one of the original titles of the book was actually called Reclaiming Social Entrepreneurship. In many ways, we were too focused on the individual organization and the business model and the capital. And yes, all of those things are necessary, but there was not the why, not why you all do the work you do in the first place. And it feels like this is reclaiming social entrepreneurship for what it is. My final comment is just to say what an inspiration Brazilian social entrepreneurs have been globally. I think I said that on a previous call around how many of the people in this room today have inspired me personally on my journey to dedicate, my life and my career to supporting the work of social entrepreneurs. And so I'm excited about what we're going to learn, as Drew has said, from this chapter in Brazil around how we do collaborative work. I think that has already started before the launch of today, and hopefully this just gives it more momentum and opens the room and the arms to others. So from our side, a big thank you. I recall Pamela Hartigan, who was in my position years before, was always very taken by what was happening in Brazil and was a big advocate for it. And I hope I can continue that legacy in supporting this chapter. Thank you.
Obrigada, François. Lembrando aqui da Pamela Huntington, que começou essa história aqui da Schwab no Brasil, e a gente, com a Folha, já vem construindo essa história há muito tempo, com outros parceiros muito importantes nesse ecossistema, como a Choca. A gente tem a Ana Maria Schindler aqui, que é a presidente da Choca no Brasil, e que está desde o início, a Choca é um parceiro fundador do Catalyst 2030 Brasil, desde Bitpoca, com a Cindy Lessa, e eu gostaria que a Ana Maria também desse as boas-vindas para a gente e falasse um pouco do que é para a Choca fazer parte desse movimento no Brasil e no mundo. Obrigada, Eliane. Obrigada a todas, todos. Bom dia. Esse é um momento especial. Eu vou falar em português, eu poderia falar em inglês, mas estamos aqui no Brasil, eu preferi falar na nossa língua. Então, com tradução. É um momento especial, como eu dizia, é um momento para comemorar, e eu, pessoalmente, estou muito feliz de estar aqui com vocês todos e todas, e testemunhar esse momento. E por que é um momento especial? E é muito especial para mim, especialmente. Eu trabalho na Choca há mais de 20 anos. Fui presidente mundial, sou diretora de integração global na Choca hoje, e mais de 20 anos no campo do empreendedorismo social. E para ver esse momento, né, em que os empreendedores sociais se juntam para romper os silos, né, os silos, e se unir como uma força de identidade para grandes mudanças sociais no Brasil e globalmente, e acelerar os SDGs. Então, é emocionante de ver, né, realmente a força, né, de todas essas redes unidas. O que eu aprendi no campo do empreendedorismo social? E aqui algumas pinceladas, né? A primeira coisa é que os empreendedores sociais trabalham juntos, né? Muitos dos que estão na tela aqui são parceiros e colaboram e construíram coisas juntas, né? E se comprometem para estabelecer uma estrutura e uma agenda para a sociedade. Quer dizer, não é só para o seu projeto, mas é para a sociedade. A gente chamou isso na Choca de empreendedorismo colaborativo, né? O Collaborative Entrepreneurship. A outra coisa que eu aprendi, eu ouvi de muitos empreendedores sociais, é que essas redes, né, que hoje é um plural de empreendedores sociais, é um lar seguro. Eu ouvi essa expressão exatamente, né? Por quê? Porque quebra a solidão dos empreendedores sociais, né, nos seus trabalhos individuais, e constrói uma identidade comum. E outra coisa também é que os empreendedores mudam sistemas, como o François mencionou, né, escrevendo um livro sobre mudança sistêmica. Né, todas as redes de empreendedores sociais é um celeiro de mudança sistêmica, né? E mudança sistêmica para gerações futuras, não só as nossas. E, finalmente, né, um aprendizado final aqui que eu compartilho, os empreendedores sociais são changemakers, né, e trazem novas gerações de changemakers, né, num trabalho que é para o bem de todos. E se organizam, né, com um valor fundamental, que é a igualdade exponencial na sociedade. Eu queria dar, de coração aberto, minhas boas-vindas ao capítulo do Catalyst 2030 no Brasil. E obrigada por me incluírem nessa jornadinha.
Muito obrigada, Ana Maria. Os seus conhecimentos aí são muito bem-vindos aqui. Obrigada por compartilhar esse longo aprendizado aí com a gente. Acho que a gente vai precisar muito de vocês e acho que todos que estão aqui querem ter todas essas grandes redes juntas aqui. Mas para além da gente, do nosso ecossistema, a gente tem que olhar também para os parceiros, as parcerias que são tão importantes nessa colaboração intersetorial. E aí a gente fala de filantropia, a gente fala de investimento social privado. E aqui a gente tem uma figura que está sendo, que é um brasileiro que foi indicado como finalista do Catalyst 2030 Awards. Então, no próximo dia 25 a gente vai ter a premiação, e o José Luiz Setúbal, que é um filantropo e é uma figura muito, muito importante dentro do nosso ecossistema, foi um dos indicados. Então, eu queria que eu agora dar as boas-vindas ao Zé Luiz e falar para ele o que é, como que ele enxerga essa nomeação, né, essa indicação ao prêmio, e também falar dos grandes desafios aí que ele tem à frente, que como os empreendedores sociais podem se juntar e fazer a diferença nesse momento aqui no Brasil. Bom dia, Zé Luiz. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu tinha preparado um texto em inglês, mas eu vou seguir a Ana Maria, vou falar em português. Primeiro, eu queria agradecer a minha indicação aí para esse prêmio, fico muito honrado. E eu vou falar como filântropo. E queria lembrar que o Brasil é um país muito, muito desigual, né? Desigual do ponto de vista racial, desigual do ponto de vista de idade, desigual do ponto de vista de gênero e desigual até do ponto de vista territorial. O Brasil é muito amplo e as diversas regiões são muito desiguais. E isso afeta a gente de maneiras desiguais, o nosso desenvolvimento. E isso também é um grande desafio para a gente nesse jeito de lidar com os nossa, agora me fugiu aqui, com os desafios sustentáveis da Agenda 2030. Do meu ponto de vista, né, da minha causa, que é a saúde infantil, ela, nos últimos 30 anos, ela vem mudando muito, né? Depois dos trabalhos do James Heckman, Prêmio Nobel de Economia no começo dos anos 2000, mostrando que o investimento na infância era talvez o melhor modo de você aplicar o dinheiro para alcançar vamos dizer, investir o seu dinheiro e alcançar um resultado positivo. Eu resolvi, como filântropo, investir nisso. E nos últimos 15 anos, eu venho fazendo isso. Eu sou um médico e trabalho com criança. O trabalho com criança é o trabalho da minha vida. E há 15 anos, quando eu fiz a minha fundação, a nossa causa se tornou a saúde infantil. E investir na criança saudável, a gente acredita que isso tornará a nossa sociedade melhor, é o nosso propósito. E eu acredito que
na força da criança, na força transformativa da criança para transformar o nosso planeta num lugar melhor. E é onde eu ponho toda a minha energia e os meus esforços. Desde 2016, todo o planejamento estratégico das organizações que estão junto com a minha fundação, nós colocamos os objetivos de sustentabilidade nesses planejamentos. E a Agenda 2030 faz parte disso, principalmente nos objetivos que têm a ver com a saúde infantil, né? E são vários, eu não vou ficar aqui mencionando. E tenho certeza que isso faz com que a nossa agenda seja transformadora para transformar esse mundo num lugar melhor. Nós precisamos urgentemente encontrar jeitos de financiar e suportar soluções transformativas rapidamente para alcançar essa agenda dos objetivos sustentáveis e de uma maneira colaborativa e que para atingir esses objetivos. Eu acho que por isso movimentos como o Catalyst são muito importantes. Muito obrigado. Obrigado, Zé Luiz, e parabéns aí pela indicação. Gostaria agora de passar para uma próxima parte do nosso lançamento, que é apresentar por que o Catalyst Brasil, né, como esse movimento está sendo construído colaborativamente por um grupo de líderes que estão aqui hoje, como líderes dessa discussão, que eu tenho o prazer de apresentar e que a gente começou essa semente lá em Ibitipoca, e eu vou convidar aqui alguns dos nossos empreendedores sociais aí dessa fundação. São eles o Rodrigo Baggio, a Gisela Solimos, o Rodrigo Piponzi, o Marcel Fukuyama, a Nick Grixer, a Paula Fabiane do IDES, o Rafael Maier, e que vai falar com a gente, vai passar capítulo a capítulo uma apresentação agora em jogral, contando um pouco dessa experiência. Então eu passo a palavra a esse grupo que está aqui comigo desde o começo, aí, guerreiramente, trabalhando arduamente e colocando a mão na massa para concretizar esse lançamento hoje e mais, para criar as bases para que mais pessoas se engajem e a gente possa estruturar e ganhar tração nesse movimento Catalyst 2030 Brasil. Bem-vindos, obrigada. Começamos pelo Rodrigo. Eu estou compartilhando a minha tela, Eliane, vocês estão vendo? Sim. Sim, estamos. Ótimo. Bom dia, pessoal. A gente está muito feliz de ter chegado aqui nesse momento, depois de quase 2 anos de trabalho para construir um movimento rumo ao impacto colaborativo no Brasil. E tudo começou em Nova York, quando estávamos vários empreendedores sociais da Folha, da Choca, da Schwab, atendendo o Fórum Econômico Mundial de Sustentabilidade, a Assembleia Geral da ONU e esses eventos incríveis que tem durante essa semana. Quando a gente começa a refletir sobre a importância para nós, empreendedores sociais, criarmos um caminho rumo ao aprendizado de gerar mais impacto colaborativo. Afinal, os maiores problemas e desafios da humanidade exigem níveis profundos de colaboração para serem superados. E aí nasceu essa ideia, dentro desse contexto da celebração do prêmio Folha, né, naquele ano, da Schwab Foundation, de fazer um encontro de 40 líderes sociais do Brasil, de impacto, do ecossistema, em Ibitipoca, em parceria com a Comuna do Ibitipoca, que é uma reserva, que é uma empresa B, de 6.000 hectares de não só mata preservada, mas em rewilding, né? Então, nesse paraíso ambiental, nós criamos uma metodologia para, durante 3 dias, criarmos processos que nos levassem a criar um novo ecossistema para impacto colaborativo.
E aí, então, fizemos esse encontro promovido pela Folha de São Paulo, pela Fundação Dom Cabral, pela Fundação Schwab, pela Recode, pela Comuna em Ibitipoca, com a ajuda do Chair Professor da INSEAD, né, que é um professor top dessa universidade europeia, o professor Sig, né, que nos ajudou na curadoria dessa metodologia, e foram 3 dias de grande inspiração em que emergiu essa coalizão para melhorar, acelerar a criação de um ecossistema para o impacto social no Brasil. E aí formalizamos essa coalizão em janeiro de 2020 e em março começa o novo normal que nós estamos vivendo dessa pandemia. E aí, conectados com o movimento global Catalyst 2030, nós começamos a fazer vários eventos para promover e mobilizar o que os empreendedores sociais estão fazendo de impacto para combater a pandemia, para se unir, e tivemos exemplos assim impressionantes. E aí criamos, então, a partir de maio a junho, todo um trabalho para implementar o Catalyst 2030 no Brasil, como um primeiro capítulo desse movimento global incrível, né, que a Geru teve a oportunidade de falar e compartilhar conosco. E aí, no final do ano, nós começamos claramente as ações para lançar e fazer o pré-lançamento do Catalyst 2030 Brasil em janeiro, que foi em Davos, né, esse ano, e agora nós estamos lançando, e me emociona muito estar aqui com tantas pessoas que inspiram e lideram esse nosso ecossistema nesse processo de aprender a fazer impacto colaborativo. E agora a Gisela vai compartilhar um pouco do como foi a criação do movimento global Catalyst 2030. Eu acho que bom dia a todos, muito feliz de estar aqui com todos vocês. Algumas coisas já foram ditas, né? Mas só essa linha do tempo, porque são 2 coisas que acontecem paralelas, né? Então, como a Geru e o Rodrigo já falaram, no outono, ou seja, setembro, outubro de 2019, um grupo de empreendedores sociais dos vários movimentos que a Geru falava, que a gente vai explicar mais para frente, decidiram iniciar esse movimento totalmente autogerido, chamado Catalyst 2030. Em janeiro de 2020, ele foi lançado no Fórum de Davos, e em fevereiro nós tivemos um encontro em Althorpe, na Inglaterra, né? Um encontro incrível com cerca de 40 empreendedores sociais e mais 35 pessoas do ecossistema, né? E ali a gente lançou as bases do movimento global. E a partir daí, com vários grupos de trabalho, né? Mais para frente a gente vai explicar, mostrar o site e tal, vocês podem ter acesso, mas foram se criando grupos de trabalho totalmente autogeridos, seja para estruturar o próprio movimento, seja grupos de trabalho temáticos que abordam temas específicos e fazem advocacy de várias outras situações. A gente está agora numa fase de incubação, né, de julho de 2020 até mais ou menos julho de 2021, é mais ou menos a nossa expectativa, de modo que a gente possa expandir ainda mais a partir de dezembro de 2021. Vamos lá, bom dia, pessoal. Super feliz de estar aqui também. Acho que muitos dos pontos, né, que estão nesse slide foram abordados nas falas do François, da Geru e da Ana Maria, né? E o movimento, o Catalyst, ele identifica 4 grandes desafios-chave, né? A gente tem, naturalmente, nossos empreendedores sociais e quem trabalha no campo sabe da dificuldade que a gente tem de cumprir a agenda das ODSs, né? Pesquisas, alguns indicadores trazem previsões ainda mais pessimistas do que está estampado aqui. Então, é urgente e a gente só vai conseguir fazer isso, a gente só vai trabalhar esses desafios se a gente trabalhar colaborativamente, né? Como prega esse movimento. Então, temos aí 4 grandes desafios chaves para o movimento, sendo eles a falta de recursos, né? A dificuldade em canalizar recursos para o campo, a dificuldade da gente colaborar, e acho que entra muito do que a gente escutou nas falas iniciais, né, de como é importante hoje a gente integrar essas agendas, integrar esses empreendedores, para que a gente possa, né, deixar de trabalhar em silos, deixar de colaborar de uma maneira localizada e passar a colaborar de uma maneira muito mais universal e integrada. Um desafio muito importante, que é conectar modelos de financiamento com as necessidades que a gente enxerga, né? A gente ainda vê muito descompasso, muito desequilíbrio, né, entre esses modelos. E, finalmente, a falta de voz, né? A dificuldade de a gente realmente encontrar representantes e encontrar
soluções sustentáveis dentro dos processos de tomada de decisão, especialmente quando a gente avalia, né, a falta de sinergia entre setores dentro da economia e da sociedade. Então, convido o Marcel a poder explicar aí um pouco mais detalhadamente, a partir de tudo que foi falado até aqui, o que é efetivamente o nosso movimento. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todas e todos. Prazer estar com vocês. Contando um pouco do movimento a nível global, como é essa rede? Como ela é constituída? Como a Geru nos contou, são mais de 500 empreendedores sociais em todo o mundo que cobrem quase 200 países e chegam a 1 bilhão de vidas. Mobilizam mais de 2 bilhões de dólares em captações e investimento social. Cobrem 100% dos ODSs. E mais de 50% dos empreendedores dessa rede já conseguiram implementar programas de nível local e incidiram em políticas públicas e novas regras do jogo, o que é fundamental para a gente alcançar a Agenda 2030. Então, esse movimento que foi semeado pela Skoll Foundation, Schwab Foundation, pela Choca, pela Eco and Green, agora se torna global e chega agora no Brasil e mostra que tão importante quanto a linha de chegada, que é a Agenda 2030, é com quem nós vamos percorrer esse caminho. Essa é a comunidade global e é essa semente que nós estamos propondo e convidando na manhã de hoje para a gente constituir aqui no Brasil. Passo agora para a Nick. Maravilha. Então, a gente falou um pouquinho, a Geru já explicou a visão e a missão do movimento. E, bom, não vou repetir, mas uma coisa que eu quero aqui trazer são os valores que foram co-criados com os membros do Catalyst 2030 e, pois, são pessoas e natureza no centro. Mentalidade co-criativa, porque só assim a gente pode chegar naquele poder coletivo. Liderança colaborativa. E um valor que a mim me tocou muito é audácia humilde e, por fim, espírito de generosidade. Então, aí, já passo a palavra. Paula, é com você. Olá, é comigo. Bom, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com todos, agradecer a presença de todos que pudessem e todas que puderam estar aqui com a gente. Acho que a colaboração é chave para a gente atingir os desafios que estão sendo impostos a nós, em especial agora com a pandemia. Mas eu tenho muita esperança, ver o número de pessoas aqui dá muita esperança, né? E eu vou contar para vocês um pouquinho da governança. A gente tem os membros fundadores, que vocês conheceram vários aqui, que apresentando, fazendo parte dessa apresentação. Os membros, que são vocês, né? A gente quer trazer o máximo de empreendedores sociais, de pessoas que trabalham com impacto social, para materializar esse nosso desejo de avançar na direção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Temos um time de estratégia, que são as pessoas que estão fazendo parte dessa apresentação, que tem como tentar olhar para as questões estratégicas e também garantir que a gente está olhando para os valores que a Nick trouxe e para uma visão de longo prazo de impacto. Contamos com o Conselho Consultivo, estou vendo vários dos nossos membros do Conselho Consultivo aqui também presentes, que vão ajudar também nessa jornada, e também os grupos de trabalho. E a ideia dos grupos de trabalho é a gente endereçar temas mais específicos e criar soluções de colaboração. Tá? A ideia, por enquanto, é esse movimento ser uma coisa orgânica, né? Cogerida, mas quem sabe no futuro a gente tem uma organização estabelecida e por isso que a gente já quis criar aí uma estrutura de governança para dar conta desse desafio. Bom, os pilares, né, que é o próximo slide, são 3. O engajamento colaborativo, que é o que nós estamos fazendo aqui com vocês, para engajar vocês para essa agenda colaborativa para o atingimento dos ODSs. Queremos otimizar e catalisar recursos também. Sem recursos, a gente precisa de recursos para implantar essas ações colaborativas, então a ideia é realmente ter um grupo de trabalho tocando essa frente, e o Advocacy, que eu vou apresentar para vocês rapidamente, tá? A ideia do Advocacy é realmente a gente identificar pontos na nossa regulamentação, na nossa legislação, nas nossas políticas públicas, seja a nível federal, estadual ou municipal, que possam promover
esse engajamento, essa colaboração, né? Ações colaborativas. E para isso a gente vai identificar parlamentares, influenciadores e também potenciais doadores que possam financiar ações aí de advocacy para um melhor ambiente promotor do engajamento coletivo e das ações colaborativas, assim como eventos, mídias, publicações, tá? A ideia não é a gente ter uma proposta única de política pública, mas a gente pensar de forma abrangente nessa questão. E eu passo a palavra para o Rafa, para contar o próximo pilar do Catalyst. Maravilha, Paula. Obrigado. Também uma honra fazer parte aqui do movimento, com tantas pessoas relevantes. E como não falar de financiamento, né? Como não falar de captação dentro de um pilar de um país, acho que relembrando ali também um pedaço da fala do José Luiz Setúbal, com a ideia de ter contato com uma desigualdade tão grande. Essa desigualdade ela permeia também o setor social. Não são todas as instituições que têm acesso a recurso, não são todas as causas que conseguem ser financiadas da mesma forma, e são muitas vezes em momentos emergenciais que a gente começa a acessar recurso e mobilizar. Então, a gente, dentro do Catalyst 2030 Brasil, também tem a ideia de fomentar uma discussão de como mobilizar recursos de uma forma mais colaborativa, de como conseguir viabilizar doações e financiamentos para o impacto coletivo, para a colaboração. E dentro do pilar de financiamento, né, as instituições que atuam nesse meio, ou que têm essa missão de mobilizar recursos, de levar isso adiante, a gente tem a proposta, né, o propósito e a missão, o desafio, acho que talvez essa seja a melhor palavra, o desafio de tentar trazer formas e soluções para conscientizar os patrocinadores no Brasil, conseguir mobilizar também doadores internacionais, trazer isso para uma rede brasileira e também conseguir disseminar a ideia de impacto colaborativo. Uma das propostas que esse pilar tem como viabilização é de elaborar e de desenvolver um fundo colaborativo. O que seria um fundo colaborativo? É viabilizar para que doadores consigam investir em causas, mais do que organizações. Assim como o François trouxe, a gente não vai ter uma organização social que vai resolver tudo. A gente não vai ter uma localidade que é mais relevante. A gente precisa de ações que sejam colaborativas, que consigam atuar. E se esse investimento consegue ser colocado de forma a disseminar uma cadeia de fornecedores, uma cadeia de organizações que atuam num impacto comum, a gente acredita que aí sim o investimento está sendo potencializado. Então, a ideia desse pilar e dessa discussão é justamente levar como é possível fazer isso? Dá para viabilizar isso? Como que a gente consegue trabalhar? Essas discussões, né, o como fazer isso e se esse é o caminho, é a ideia da discussão dentro do pilar de catalisar e otimizar os financiamentos dentro do ecossistema brasileiro. Acho que é isso. Passo minha palavra agora para a Gi. Oi, pessoal. Então, falando um tiquinho do engajamento, né, eu acho que já deu para entender que esse movimento é 100% voluntário, né? A gente tem recurso zero. Tudo que está construído aqui foi a partir da doação de tempo ou de dinheiro de algumas das pessoas que estão falando e de algumas que também não estão falando, né? Porque não tem espaço para todos. E o engajamento é isso, que é convidar as pessoas a colaborarem, né? Qual é o objetivo do engajamento, né, desse grupo de engajamento colaborativo? É justamente favorecer o engajamento dos membros que estejam alinhados com esses valores, missão e visão, quer dizer, é completamente voluntário, mas quem se engaja se identifica com essa proposta. A gente está se estruturando também junto com o Global de oferecer um suporte para a condução de lives sobre ações colaborativas. A ideia é fazer essas lives agora em abril, né? Logo a gente deve passar informações mais precisas para vocês sobre isso, para a gente já começar a difundir esse conceito de colaborar e como isso é muito mais efetivo, traz muito mais resultados. O grupo também deseja conhecer e difundir as ações entre os demais membros, até a gente está vendo aí com o Global a questão de uma plataforma onde essas coisas, essas ações, os nossos patrimônios possam ser difundidos e favorecer a colaboração da melhor forma possível, né? Por que isso é importante? Acho que todo mundo sabe que é trocar conhecimento e experiência, é replicar mais rapidamente aquilo que a gente está fazendo, ganhar impacto, influir em políticas públicas, compartilhar, diminuir custos,
fazer vendas cruzadas, etc. Como se participa, né? A gente convida todos que ainda não façam parte, que preencham um formulário, né? Eu vou pedir para alguém colocar esse link aqui no chat, ou então também a gente vai mandar um e-mail pós-evento para todos vocês e a gente coloca também o link do formulário para ingressar no Catalyst Brasil. Quem ingressa no Catalyst Brasil já faz automaticamente parte do Catalyst Global também. Depois do preenchimento do formulário, a gente convida vocês para uma entrevista individual com algum de nós, do grupo aqui de engajamento. Recomenda essa inscrição ao grupo estratégico, que vai aprovar o candidato, ou vai dizer, não, melhor talvez o ano que vem, ou daqui a 2 anos. E aí a gente organiza uma reunião de apresentação, um pouquinho semelhante ao que a gente está fazendo aqui, mas para acolher esses novos membros. Atualmente, essas são algumas das entidades que já fazem parte, o movimento tem crescido muito, e eu convido também a todos vocês a olharem o catalyst2030.net, é o site do Global, e lá vocês vão ver a quantidade de ações e de produtos já que esse movimento já produziu. Com isso, a gente encerra a nossa apresentação. Eu devolvo aqui a palavra para a Eliane para dar continuidade aos nossos trabalhos. Obrigada. Obrigada, pessoal, foi muito bacana ver aí isso tudo que tá construído até aqui, tem muito por construir aí, é isso que a gente vai chamar agora vocês que estão aqui, nós temos agora 194 pessoas presentes aqui nessa sala, e agora a gente vai se dividir numa dinâmica de grupos, porque é isso, a gente está aqui para colaborar e para entender e para ouvi-los também, né? Então, agora o Rafa vai explicar para vocês como é que vai ser essa dinâmica, a gente vai de separação de grupos, e depois a gente vai voltar para uma plenária e de encerramento e próximos passos. Rafa, contigo. Maravilha. Vou compartilhar minha tela aqui, vocês dizem se estão vendo ou não e se está dando certo. Estão vendo minha tela? Sim. Maravilha. Bom, pessoal, como a gente está aqui falando há praticamente 1 hora, esse é um evento colaborativo, né? Um evento com a ideia de todo mundo conseguir co-criar, desenvolver e participar de certa forma. E um dos nossos grandes desafios é como fazer isso num Zoom com quase 200 pessoas, então, para que todos possam ser ouvidos, para que todos possam participar e se engajar de alguma forma. Então, a dinâmica que a gente vai fazer agora, para quem não está familiarizado com o Zoom, vai dividir todos aqui em salas de grupos aleatórios de 5 a 6 pessoas. Por que não mais do que isso? Para dar justamente para ouvir todo mundo, para todo mundo conseguir trocar e as pessoas conseguirem se conhecer e conseguir trazer alguns inputs. Dentro desses grupos, né, que vão ser autogeridos, a ideia é que a gente tenha um timekeeper e um facilitador, ou seja, 2 pessoas que vocês dentro dos próprios grupos vão decidir quem são, que vão poder ter funções específicas no grupo. E quais são essas funções? O que é um timekeeper? É a pessoa que vai estar responsável por cuidar dessa agenda, para ver se a gente vai estar seguindo o timing ali da discussão e conseguir acompanhar o relógio dentro da discussão. E o facilitador é a pessoa que vai ser responsável por facilitar a discussão, conseguir trazer as perguntas que a gente quer discutir, ou que a gente facilitou de alguma forma aqui para o grupo, e documentar de alguma forma os pontos de destaque, o que foi relevante dessa conversa, quais foram os principais argumentos. Porque na volta aqui para o nosso grupo principal, a gente vai pedir para alguns facilitadores compartilhar isso com a gente, seja pelo chat ou seja falando um pouquinho dos principais pontos que surgiram na discussão. Dentro dos grupos, a gente vai ter 2 tipos de pergunta, as perguntas objetivas e as perguntas abertas. O que são as perguntas objetivas? Basicamente são 3 perguntas de múltipla escolha, bem rapidinha de responder, que vão ser de resposta individual. Todo mundo vai receber no chat um link, que é um Google Forms, é só clicar e são 3 perguntas de múltipla escolha. Dá para fazer pelo celular, dá para fazer pelo computador, é super simples, não toma nem 2 minutos preencher ali a múltipla escolha. E uma pergunta aberta. Essa pergunta aberta vai ser de discussão conjunta. Vai ser para que o grupo, as 5, 6 pessoas, cheguem num consenso de quais são os pontos principais de como a gente pode mobilizar, engajar e colaborar efetivamente para o cumprimento da Agenda 2030.
Eu acho que algumas discussões aqui já começaram a surgir no próprio chat durante o nosso evento. A ideia aqui é que a gente consiga justamente aterrissar isso tudo. Como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode chegar, de fato, em atingir? O que está faltando no ecossistema brasileiro para que isso tudo aconteça? Então, só recapitulando, são 20 minutos de conversa. A gente vai estar 20 minutos nessa sala. Então, a gente separou, idealmente, aqui para os timekeepers ficarem atentos. Também vai ser mandado no chat para todo mundo, para ninguém ter dúvida. Mas a gente vai ter 5 minutos, idealmente, de apresentação individual, praticamente 1 minuto por pessoa ali para falar. Então, é super legal compartilhar, mas vamos tentar ficar preso nesses 5 minutos para que a gente consiga ter, de fato, uma discussão com todo mundo colaborando. Na sequência, a gente vai ter 2 minutos da definição de líder e timekeeper, 3 minutos do preenchimento individual das perguntas fechadas, e aí sim, 10 minutinhos de conversa para a discussão da pergunta aberta, e aí, depois, finalizado esses 20 minutos, a gente volta aqui para o nosso grupo principal para consolidar essa discussão como um todo. Acho que é isso. Alguma dúvida? Todo mundo ok? Acho que sim. Boa. Podemos, então, dividir os grupos aqui nos... Dividir mais de 30 grupos, quase 200 pessoas começaram essa conversa e, sem dúvida, é só o início. Sem dúvida, é só o início. E o Zoom é um pouco inconveniente, né? Cortou muitos de vocês e aqui a gente está de volta. Eu queria dedicar só uns minutinhos para compartilhar com vocês o resultado das perguntas objetivas. Nós tivemos, acho que vocês devem estar vendo minha tela agora, nós fizemos 3 perguntas. A primeira pergunta é: qual dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável você se sente mais predominantemente alinhada ou alinhado? Eu vou pegar aqui e destacar os 3 primeiros, tá? O primeiro foi redução de desigualdades, ODS número 10. O segundo, aqui, o ODS 17, parcerias em meios de implementação, que faz total sentido para o Catalyst. E o terceiro foi o ODS 4, educação de qualidade, o que é crítico para o nosso país. Então, resultados bem interessantes. A segunda pergunta foi: qual a principal necessidade para o cumprimento da Agenda 2030 no Brasil? E aí, a colaboração, quase 1/3 das pessoas, ou um pouco mais de 1/4 das pessoas respondeu que a colaboração é a principal necessidade para o cumprimento da agenda, seguido aqui de muito próximo de políticas públicas de advocacy, o que é fundamental até para dar escala a essa colaboração, a mobilização de recursos vindo em terceiro lugar aqui, também próximo, com um pouco mais de 1 cada 5 pessoas, e depois a narrativa, e também as métricas ficando ali um percentual um pouco bem menor, na verdade. Agora, a última pergunta: quais desses grupos têm mais interesse em engajar ativamente em iniciativas para o cumprimento da Agenda 2030 no Brasil? Nós tivemos uma participação, um grupo extremamente engajado, sensibilizado, mobilizado para o tema de engajamento. Então, quase 70% do grupo aqui está disponível, interessado em se engajar ativamente no grupo de engajamento, que pode nos ajudar a multiplicar essa agenda. A gente tem pouco tempo para concluir a nossa sessão, e a gente queria ouvir algumas vozes sobre essa dinâmica que a gente teve agora. Então, aqueles que se sentirem chamados e puderem colocar, principalmente os facilitadores, puderem escrever na caixa de texto aqui sobre a pergunta aberta, como nós podemos mobilizar, engajar para o cumprimento da Agenda 2030, por favor, coloquem, né, colaborar efetivamente para a Agenda 2030, podem colocar na caixa de texto, e nós vamos ter aqui alguns minutos, em torno de 3, 5 minutos, para ouvir pelo menos 3 vozes, se possível, o mais sintético, o mais objetivo possível, para a gente ter o espaço aberto para todo mundo que quiser ouvir. Então, quem sabe, 1 minutinho, a gente tem aí espaço para algumas vozes. Alguém se sente chamado a compartilhar um pouco sempre sobre essa pergunta: como podemos mobilizar, engajar, colaborar efetivamente para o cumprimento da Agenda 2030? Se puderem compartilhar com o grupo aquilo que foi discutido, seria ótimo. Microfone aberto. Eu posso falar uma coisa em 15 segundos, muito rapidinho. Pessoal, eu sou a Rafaela, vocês estão me ouvindo?
Sim. Eu sou a Rafaela, da Editora MOL, e acho que a coisa mais importante que está na minha cabeça é pensar no longo prazo. É muito difícil mensurar uma coisa que você tem objetivo para década, né? Então, como é que a gente torna isso visível, mensurável e motivador? Essa é a coisa que mais está na minha cabeça. Muito obrigado, Rafaela. Isso me conecta muito com pensar com as próximas gerações, né? Olhar para as próximas gerações, e esse é o longo prazo que a gente precisa, e esse é o nosso compromisso com a Agenda 2030. Alguém mais? Marcelo. Nossa, oi? Valdir. Oi. Marcelo. Vamos lá, Sibeli. Aí depois o Valdir Simino. Tá, 15 segundos, não é isso? Então vamos lá. Nosso grupo como um todo Eliane considerou super importante que para mobilizar é importante nos conhecermos, portanto a ideia das trilhas e dos caminhos, trilha de caminhos e trilhas de conhecimentos, que nós possamos compartilhar efetivamente tudo que fazemos e somos. Esse é um dos maiores desafios que nós temos da comunicação, e também lá na ponta, no que seria o chão social, não é? Que a gente possa promover lives, não a partir de nós, mas a partir daqueles que estão lá na ponta e que estão fazendo a transformação que nós vivemos. Gente, acho que é isso, né? Carola, abraços. Sibeli. Obrigado, Sibeli. Marcelo, a comunicação foi o ponto crucial, né? Para mobilizar, para engajar, para colaborar, e isso é o que o comitê já do Catalyst vem pensando, envolver, né, a sociedade, as associações de classe ligadas à mídia em geral, assim como a Coca-Cola está o tempo todo na nossa cabeça, porque ela tem frequência, esses movimentos comunicacionais de promoção do Catalyst, eles, de uma certa forma, têm que entrar na agenda de todos os veículos de comunicação, né? E utilizar, muitas vezes, diversos linguajar para explicar para a pirâmide como é que se pode mudar, transformar. Eu só gostaria de registrar... Vai lá, Marcos, aí depois a gente conclui com a Cristina Barbosa. Tá. Vai lá, Marcos. A gente faz um evento chamado Green Nation. Ele tem cerca de 500 mil seguidores no Facebook e normalmente tem um público, é gratuito, e tem um público de 70 a 100 mil pessoas que de escolas, famílias e todas as áreas. A minha preocupação é sair do grupo especialista. A gente tem que quebrar a casca do ovo e colocar isso para o grande público, senão não se amplifica. E o Green Nation tem esse objetivo, é tornar o difícil fácil, é tornar o chato divertido. Então, a gente aborda vários assuntos referentes a 17 ODS. Eu posso propor, inclusive eu adiantei um pouquinho isso para o Rodrigo, se for o caso, de criar dentro do Green Nation Online, que vai acontecer agora em junho, um seminário específico sobre isso, sobre a demanda do terceiro setor, articulado com o Catalyst, porque ele vai ter, com certeza, uma série de repercussão na medida em que tem um grande público que assiste. Depois a gente pode discutir isso com mais clareza. Obrigado, Marcos. Marcos, vamos fazer isso lá, sim. Cristina. Vai lá, Cristina, rapidinho, para a gente fechar com o Bibancos e passar os próximos passos com a Gisela. Meu grupo levantou a questão sobre a desconfiança em relação ao terceiro setor, né? A desconfiança que dificulta um pouco o acesso a recursos. Então, e que isso também todos trabalham cada um tentando proteger a sua bolha, e é necessário, então, quebrar o cada um por si. Então, o que seria interessante seria aproximar temas semelhantes, unir os esforços com dores parecidas para que as soluções fossem encontradas juntas e aumentar o profissionalismo e a prática sistemática na gestão do que está sendo feito, para que possa ser mostrado com transparência e que isso gere mais acesso a recursos financeiros. Obrigada. Obrigado, Cristina. Fábio? Você não quer... Está muito apertado o tempo. A Vera Cordeiro queria falar, e eu acho que é tão importante a gente ouvir a Vera. A Vera é uma pessoa... Se puder dar esse espaço, eu gostaria de ouvir a Vera antes de falar, porque eu acho que é uma pessoa que Boa, tem Fábio. uma contribuição muito grande. Vai lá, Vera. Boa. Fala aí. Vamos fazer o seguinte: Vera e Fábio, aí a gente encerra com a Gisela, e com o compromisso da Vera e do Fábio serem super sintéticos com o tempo. Marcelo, obrigado a todos. Eu queria só trazer a ideia do Eugênio Scaravini, que a gente vem falando muito,
porque se fala em colaboração entre empreendedores sociais, mas não é fácil. Em 30 anos de trabalho, foi pouquíssimas as ocasiões que nós fizemos colaboração. E essa é a experiência de vários, da Suzana Pado, do Rodrigo, enfim, de todos. E tem uma ideia excelente do Eugênio, que é criar uma plataforma tipo Google, em que você bota por área 3 nomes. Por exemplo, no caso da Suzana, que trabalha com meio ambiente, reflorestamento. Então, eu botaria reflorestamento, meio ambiente, Brasil. E aí encontraria todo mundo que está trabalhando o reflorestamento. No nosso caso, trabalhamos com pobreza, famílias vulneráveis, e você empoderar essas famílias. Botaria pobreza, metodologia multidisciplinar, Brasil. E encontraria todos os pares naquele local. Isso é bom para os empreendedores, porque vão estar conectados com os seus pares, e é bom para os investidores, porque cada investidor quer investir, um em meio ambiente, outro em criança, outro em processos digitais. Então, encontrariam rapidamente no sistema Google. O Eugênio Scanavino sonha há 10 anos com essa ideia. Eu acho que essa é a solução para esse trabalho que nós estamos fazendo em conjunto. Obrigado. Eu vou trazer uma visão um pouco mais pessimista, mas eu acho que tem que ser dita. Em geral, bom, nós somos os inimigos do governo nesse momento. Nós estamos no meio de uma pandemia, num país sem vacina, nós somos uma bomba biológica para o mundo, nós estamos perdendo floresta, mar. Então, quando eu vejo, me parece delírio tropical a gente falando de prêmios, organizações, quando eu sei lá, não sei quantas pessoas vocês já perderam. Eu já perdi um monte de gente, vários dentistas morreram. Então, assim, eu estou muito angustiado como pessoa, como brasileiro, como empreendedor social. Acho o nosso setor horroroso no sentido de trabalhar junto. A gente não, eu proporia para esse grupo inteiro uma única ação, para a gente experimentar uma única ação. Uma panela, uma bandeira, sei lá o quê, qualquer coisa, para a gente se provar como empreendedores capazes de olhar para o país e não para os nossos próprios projetos. Eu não consigo conviver com isso com naturalidade. Desculpem a fala um pouco colérica, eu ando assim, está muito difícil, e eu acredito que para todos os brasileiros, mas quando a gente fala sobre 2030 e nós estamos nessa situação, perdendo a democracia. Ontem uma pessoa, porque disse que o presidente é genocida, recebeu a polícia em casa, gente. Então fica parecendo uma conversa de maluco, a nossa conversa aqui, a nossa metodologia, e o que de fato Nova York, Davos... Gente, pelo amor de Deus, organismos internacionais, olhem para nós, ajudem-nos, tirem-nos desta situação, porque nós somos uma bomba biológica. Desculpa, gente, mas eu entendo que a primeira coisa que a gente deveria fazer era pensar em uma única ação simples, rápida, que a gente conseguisse juntos. São quase 200 organizações. O peso disso é enorme. Nós nunca conseguimos fazer nada juntos. Nós somos colocados sempre em disputas, em prêmios, nós sempre temos a necessidade de sermos aplaudidos. Está na hora da gente enfiar a mão na merda e tirar o melhor que a gente puder dessa ação para que a democracia volte, para que esse monstro saia da presidência. Desculpa, gente. Então, vamos trazer o povo. Obrigado, né? Obrigado, Fábio. 3 tweets sobre o seu ponto, e aí passo para a Gisela. Acho que o primeiro é que o governo pode muito, mas não pode tudo. O seu ponto é importante porque lembra por que estamos aqui. E, por fim, nós podemos juntos fazer essa mobilização e co-criar. Esse é um processo de co-criação. Se esse grupo definir que essa é a ação que a gente vai fazer, a gente pode fazer. A gente pode construir, depende só da gente. E essa mudança começa aqui nesse grupo. Gisela, por favor, seguimos. E aí a Eliane fecha para a gente. Então, muito obrigada. Obrigada, Marcel, por conduzir aí a nossa conversa, ajudar a gente com as perguntas. É isso, eu acho que só sublinhando, eu coloquei aqui de novo no chat o link para preenchimento do formulário, né? Algumas pessoas estavam tendo dificuldade com outro link, por favor, vejam se funciona. A gente vai estar disponibilizando, mandar um link de um e-mail de follow-up para vocês, com a gravação da reunião. E lembrando isso, que, na verdade,
esse grupo não faz nada, esse grupo que eu falo, essas pessoas que vocês viram organizando, elas não fazem nada, elas só criaram o espaço para que a gente se encontre. Próximos encontros, novos espaços, etc., são coisas que a gente vai construindo juntos, né? Eu recomendo fortemente quem puder olhar o site do Global, porque vocês vão ver que tudo que está ali nasceu de alguém que tomou iniciativa, que tinha preocupação com algum determinado tema, ou com a vacina, ou com a corrupção, ou com a educação, criou um subgrupo de trabalho e está conduzindo ações e compartilhando ações no grupo maior. Eu acho que o Catalyst traz a possibilidade de dizer, é como se a gente dissesse, sim, a gente quer colaborar, vamos pensar juntos como fazer isso. Agradeço profundamente e passo a palavra para Eliane, eu estou te chamando de Eliana hoje todas as vezes, me perdoa, eu sei o seu nome, você sabe que eu sei, né? Obrigada. Perdoada, querida, vamos lá. E uma das coisas que a gente aprendeu nessa jornada, que eu acho que é uma jornada e a gente faz coisas juntos, sim, que essa é a prova que a gente consegue fazer junto, esse é o movimento aqui, hoje sendo lançado, para a gente transformar essa angústia em ação. Eu acho que é o que todo mundo quer aqui, é que a gente faça que seja várias ações. E eu acho que todos que estão aqui são líderes desse processo. E eu espero, sinceramente, que é isso, que a gente que mude essa mentalidade de que a gente pode ser mais, que a gente é um grupo potente e que a nossa voz tem que ser ouvida e mais, e que nos nossos impactos ganhe escala e dimensão e a gente possa representar a força que é o nosso ecossistema. Então, eu agradeço a todos vocês, eu quero lembrar que a gente vai ter em maio o Catalyst Week, que a gente o Global vai estar juntando tudo isso aí, a gente vai ter uma série de eventos agora, justamente para a gente ir para o local, para a ação, para o que a gente pode fazer concretamente nas nossas áreas e no país. Eu acho que tem espaço para tudo isso, e aqui é a conexão. E mais, o que a Vera trouxe está no embrião de uma ação que a Folha está desenvolvendo com alguns parceiros, o Rafael da Simbiose está aqui sendo chamado a construir essa plataforma com a gente, que é um grande marketplace de tecnologias sociais para aproximar, para mostrar o que esse grupo aqui pode fazer, tem de potencial e para além do ego, né? Para um ecossistema de verdade, colaborativo, que é isso que todos nós queremos. Muito obrigada a todos, eu estou muito feliz de ver que a gente conseguiu chegar até aqui, mas o que a gente tem para frente é muito maior e precisa da força de cada um e de todos juntos aqui. Muito obrigada a todos vocês e aos fundadores e a quem 1h30 de muita inspiração. Muito obrigada a todos. Obrigada, Eliane. Obrigada a você.